7h47, Caroline Borges com a gente aqui, diretora executiva da Hev Gestão de Pessoas. Bom dia, Carol. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ariane. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje o nosso tema é bastante interessante e delicado também, né? A gente vai falar um pouco sobre humanização das relações de trabalho. E a gente até conversava aqui em off de uma matéria que foi publicada pelo R7, né, de que uma funcionária foi encontrada morta após 4 dias no escritório lá nos Estados Unidos. Muito impactante, né, Carol? Chocante, né, Rafael? Essa matéria, vi essa matéria, a gente estava conversando sobre ela aqui. Imagina a situação, uma funcionária chega, né, no local de trabalho, 7 horas da manhã, tem o registro dela de ponto, né, de entrada no trabalho, numa sexta-feira, e ela é encontrada 4 dias depois, na terça-feira só. E aí a justificativa, né, a colocação, né, do banco foi que ela atuava num local mais isolado, que ficava, digamos, mais vazio, e que realmente ninguém havia notado a ausência, não existe nenhum registro de desaparecimento dessa pessoa na polícia. Então, eu imagino que era uma pessoa muito sozinha, era uma mulher de 60 anos. Mas olha como é complexo, né? Ninguém sentiu falta da pessoa no ambiente de trabalho. Sexta, segunda, só na terça perceberam porque notaram um cheiro forte na área e achavam que era algo, parece que no encanamento, e aí quando viram ela estava sob a mesa de trabalho dela, né, já morta, né, acharam o corpo. Então, isso traz pra gente, existem vários outros exemplos, estamos começando o dia, né, a gente vai trazer esse para exemplificar um pouquinho do tema de hoje, mas de fato a gente vivencia um mundo em que a gente precisa olhar para essa questão da humanização. Esse é um tema que está muito à frente, a gente está no Setembro Amarelo, já convido os nossos ouvintes a semana que vem a acompanhar a coluna, a Mauricele Teles vai estar aqui da Hev falando sobre saúde mental no trabalho. Mas quando a gente fala de humanização, a gente está falando exatamente desse conceito baseado na satisfação e na felicidade no trabalho, que contribui para os ambientes mais colaborativos, mais harmônicos, mas chega a ser estranho, né? A gente falar de humanizar algo que já é humano, o trabalho é algo humano. A gente passar a não enxergar o ser humano como único. Mas se a gente pensar bem, a história da humanidade está aí permeada, né, de exemplos, está cheia de exemplos, desde a escravidão ao próprio momento de revolução industrial, e inclusive atualmente, quando a gente fala muito de saúde mental e emocional, de exemplos de como não fazer, né, de como não ter relações complexas e de fato pesadas que prejudicam a saúde de uma forma geral e prejudicam resultados também, né, prejudicam o ser humano e prejudicam o negócio. Carol, e quais são os aspectos que a gente pode indicar que uma empresa, em regra, precisa ter ali, pelo menos no radar, para que ela promova essas relações humanizadas dentro do trabalho? Vamos lá, Ariane. Tem pelo menos três pilares, digamos, que as empresas precisam olhar quando a gente está falando de humanização. Primeiro, uma melhoria aí da qualidade de vida e de trabalho. Então, desde políticas internas, algumas empresas conseguem adotar, por exemplo, políticas de flexibilidade de horário, política de flexibilidade de local de trabalho, a questão da ergonomia, da saúde e segurança no trabalho. Então, o ambiente é ventilado, tem iluminação, como é que é o espaço de trabalho das pessoas, tem espaço para as pessoas circularem, a cadeira onde elas sentam. São questões que parecem simples, mas muitos negócios passam batido por esse tipo de detalhe, que não é detalhe, né? A pessoa passa a maior parte do dia ali. Um segundo pilar é a construção das relações de forma mais democrática e mais justa. As pessoas participam da construção das melhorias de processo dentro da empresa, elas são ouvidas, existe um acompanhamento do clima da empresa, existem rituais de gestão que permitem essa participação das pessoas, existe alguma prática de favoritismo dentro da empresa? Isso gera também ambientes que não são saudáveis e claramente impactam na questão de ambientes que passam a não ser humanizados. E um terceiro ponto muito importante é fomentar o desenvolvimento e o crescimento da pessoa dentro da empresa. Nós somos seres humanos, a gente quer ver evolução do nosso trabalho, a gente gosta de evoluir em todos os aspectos da vida. E aí acaba existindo muito essa diferenciação, a liderança, né, os tomadores de decisão e quem está na ponta operacionalizando. Todo ser humano tem seus anseios, suas vontades. Então, existem políticas de treinamento e de encarreiramento, existe reconhecimento com base em critérios claros que foram previamente divulgados, acompanhados, ou por meio de campanha, ou por meio de um plano de carreira. Como é que isso acontece dentro da empresa? Então, esses três pilares são extremamente importantes quando a gente está falando de humanização das relações de trabalho. Isso é muito interessante, Carol. E eu até aproveito para te perguntar as dicas para as empresas, né, de forma bastante prática, assim, as dicas mais efetivas no cotidiano das empresas, quais poderiam ser?
Então, vamos lá. Muitas vezes as empresas não sabem como começar a olhar para isso. A gente falou de aspectos bem claros, desde estrutura física, a políticas, a desenvolvimento. Mas eu vou dar 3 dicas aqui que muitos empreendedores e lideranças nos buscam na Heavy e a gente geralmente começa por isso. Primeiro, é muito natural que as empresas falam, bacana, eu vou olhar para os meus colaboradores de uma forma diferente e começa a tirar ideias da própria cabeça, achando que aquilo ali vai funcionar. O primeiro ponto é que a gente tem que conhecer o colaborador. Eu preciso entender quais são as convergências mesmo entre os valores e a missão da empresa e os desejos desses clientes internos, que são os colaboradores, para que eu consiga investir realmente em práticas que estão alinhadas com esses pontos. Ou seja, eu não vou ter um investimento de algo que não vai me dar retorno. E aí a gente trabalha muito com pesquisas relacionadas a perfil da força de trabalho. Quem são essas pessoas que estão na ponta? Quando eu tenho uma empresa pequenininha, é fácil a gente conhecer. Se eu tenho um empreendedor, uma liderança que tem proximidade, eu consigo conhecer a realidade de cada um ou a realidade da maioria. E a gente também aposta muito na questão da pesquisa de clima. A pesquisa de clima precisa ser realizada para eu entender exatamente, escutar o que o colaborador tem a dizer sobre as minhas práticas de trabalho, sobre o ambiente, sobre as relações de trabalho. Então, o primeiro ponto, conhecer o colaborador. O segundo ponto é a questão do mapa de cultura. A gente trabalha muito mapeando cultura das empresas. Quais são os pilares de valores que eu preciso fortalecer no negócio e determinar, né, o que a gente valoriza aqui e o que a gente não aceita em termos de comportamento. Isso tem que estar claro para a empresa, isso tem que estar claro para o colaborador que está entrando na empresa e que está ali no dia a dia. Isso tem que ser reforçado. E por fim, e não menos importante, pelo contrário, na verdade, essa parte aqui é crucial, desenvolvimento das lideranças. A gente fala muito das empresas humanizadas, as práticas de humanização, as políticas da empresa, mas na prática, atrás de tudo isso, existe gente. Nenhuma empresa existe sem gente. Não existe uma entidade humana empresa. Existem pessoas que fazem empresas. Então, esses líderes são as pessoas que vão cascatear, que vão passar para frente os valores da empresa, as práticas institucionais, inclusive as práticas de humanização do negócio. Esses líderes precisam ser treinados, eles precisam ser desenvolvidos e eles precisam estar alinhados a esses valores, a essa cultura da empresa, para passar para frente exatamente aquilo que a empresa valoriza e quer. Então, foco na liderança de vocês, porque é ela que vai transmitir tudo isso. Muito bom, muito interessante esse tema. A gente conversou com Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Carol, muito obrigado como sempre e até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Até a próxima semana.